Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nesta manhã. Amém? Hoje, mais um dia que tu podes receber de Deus aquilo que Ele tem para a tua vida. E eu queria, nesta manhã, falar algo sobre a vida de Pedro, o qual está no livro de Atos dos Apóstolos 12, capítulo 12, versículo 6. Aonde, amados irmãos, naquele tempo Herodes estava perseguindo os cristãos, porque ele via que a palavra de Deus estava sendo propagada às nações. E isso estava incomodando não só Herodes, como tantos outros, porque aonde eles passavam causava alvoroço devido à palavra de Deus que era pregada, devido às curas, devido às libertações que as pessoas recebiam, e isso estava incomodando a muitas vidas. Amados irmãos, aonde Jesus passa, Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz transformação, Ele traz edificação. Aonde Jesus passa, amados irmãos, Ele remove tudo, ou seja, a incerteza, a incredulidade, a falta de fé, a falta de convicção, Ele remove tudo. Aleluia, Jesus, e por isso, amados irmãos, que Herodes, sendo ele conhecia a palavra, mas não compreendia. Aleluia, e ele era contra a palavra de Deus, e isso perturbava a vida dele, porque, amados irmãos, aleluia, Jesus, porque muitas pessoas recebiam cura, libertação, por onde Jesus passava e os seus discípulos. E a Bíblia fala que aqui Pedro, aonde ele ia, as pessoas recebiam cura, milagres, prodígios. E a Bíblia diz então que ele, vendo tudo isso, se incomodou, porque ele não aceitava, e ele mandou prender, mandou matar certos cristãos e mandou prender também Pedro. Mas veja, amados irmãos, quão grande era o poder de Jesus sobre a vida de Pedro, que mesmo ele estando na prisão, amados irmãos, a Bíblia relata que os cristãos, a igreja orava em seu favor, e as cadeias que cercavam Pedro naquela prisão não puderam deter o poder de Deus sobre a vida de Pedro. Se você vai ler agora nesta passagem, você vai compreender o quanto o poder de Deus se manifesta na vida daqueles que oram, daqueles que crêem, daqueles que determinam, porque a Bíblia diz que ele estava cercado ali na cadeia, preso por correntes e guardas que o cercavam ali para não deixar ele sair. Mas, queridos, quando Deus interfere na tua vida, e quando Deus quer se manifestar na tua vida, não importa o problema, não importa a situação que tu está vivendo, não importa como tu está sendo, aleluia, Jesus, acorrentado pelos sentimentos, aleluia, Jesus, não importa como está a tua vida hoje, não importa como tu estás vivendo. Mas saiba, amados irmãos, que Deus pode te tirar dessa situação. Aleluia, Jesus. Deus pode te alavancar e te tirar dessa situação. Amados, olha o que Jesus fez na vida de Pedro. Pedro estava preso por correntes, celas fechadas, portas totalmente fechadas, aleluia, Jesus, guardas na frente da prisão. E a Bíblia diz que nada impediu de Pedro ser solto daquela prisão. Um anjo apareceu para Pedro e mandou ele se levantar, mandou ele se vestir, mandou ele calçar, aleluia, Jesus, a sandália dos seus pés. E o anjo disse para ele: me acompanha. E ele foi passando pelas portas, ele foi passando pelos guardas, que a Bíblia fala que ninguém viu Pedro sair da prisão. Os anjos retiraram Pedro daquela situação que ele estava. Amados irmãos, aleluia, quantas vezes você está numa situação que não tem forças, você grita muitas vezes, você chora, você
despedaça, aleluia, Jesus, mas você não tem força para sair desta situação que você está vivendo como prisioneiro dessa situação. Você olha para um lado, Pedro olhava e não via, aleluia, Jesus, como vou sair daqui? Ele sabia que alguém estava orando por ele, ele sabia que alguém estava intercedendo por ele. E como é maravilhoso, amados irmãos, quando você sabe que alguém está intercedendo por você, quando alguém está orando por você, tenha certeza que as correntes vão cair. Tenha certeza que a situação que você está vai, aleluia, passar sim. A Bíblia fala que Jesus mandou Pedro, o anjo mandou Pedro se levantar. Se levante, Pedro. Tenha uma atitude. Não fique parado aí não, Pedro. Se levante, calce a tua sandália, calce as tuas vestes, coloque as tuas vestes. Ou seja, aleluia, Jesus, o que você pode fazer em meio a essa situação de bom, você precisa fazer. Ou seja, você pode estar numa situação que para você, aleluia, Jesus, você se encontra em amarras, mas mesmo estando ali, você pode fazer algo sim, aleluia, Jesus. Você pode se ajudar, você pode fazer algo para que você possa transpor essa situação. Aleluia, Jesus. Amados, aqui foi algo que foi tremendo, o que, aleluia, já aconteceu com Pedro. Ele não poderia ser solto naquele momento, porque com certeza eles iriam matá-lo. Mas ele, amados irmãos, quando Jesus quer fazer algo, não importa como você está. Você pode estar desempregado, você pode estar em cadeira de rodas, você pode estar, aleluia, Jesus, no vale da sombra e da morte. Quando Jesus quer te levantar, ele te levanta e te coloca de pé. Nada vai impedir o poder de Deus sobre a tua vida. Nada vai impedir. Às vezes é preciso simplesmente uma coisa, você crer, porque você não crê o suficiente para que ele possa fazer isso. E às vezes é um pequeno detalhe que você precisa fazer na sua vida, uma pequena atitude, um pequeno movimento que você tem que fazer, uma pequena ação, e Deus então vai te alavancar para coisas grandes que você nem imagina. Aleluia, grande és tu, Senhor. Às vezes é preciso você compreender qual é a atitude que você tem que fazer neste momento para que Deus possa te tirar desta prisão, te tirar dessa situação e te colocar em lugar de honra, em lugar de destaque. Aleluia. A Bíblia diz, amados irmãos, que as correntes não impediram Pedro de sair da prisão. As portas que estavam fechadas não impediam Pedro de sair da prisão. Os guardas que ali estavam de prontidão não impediram Pedro de sair daquela situação. E, amados irmãos, ele saiu sem que ninguém visse ele. E a Bíblia diz que Herodes foi procurar por ele e ainda castigou os guardas. Por que eles deviam ter cuidado de Pedro para ele não sair da prisão? Mas eles falaram que não tinham visto e não viram Pedro. Como que Pedro conseguiu sair daquela prisão? Aleluia, Jesus. Às vezes você está numa situação que muitos podem dizer assim, ela não vai conseguir sair dessa situação, ela não vai conseguir vencer, olha a situação que ela está, e quando você menos espera, você já saiu dessa situação, e você está impressionando até as pessoas, pela atitude que você está tendo, e pela vida que você já está vivendo, bem diferente do que aquela que você vivia lá atrás. Você está impressionando as pessoas já com aquilo que Deus está trazendo para você através do que? Da atitude que você está tendo hoje. A Bíblia diz que aqueles que estavam lá fora ficaram impressionados, amados irmãos, em ver Pedro. Os irmãos, aleluia, os cristãos estavam orando por Pedro numa casa e ele foi lá e bateu naquela casa.
E a Bíblia diz que uma mulher foi lá atendê-lo e saiu gritando, disse: vocês não imaginam quem está ali fora, Pedro está batendo a porta. E aqueles que estavam ali disseram: não, é impossível, o que você está vendo, porque Pedro está preso, Pedro está acorrentado, Pedro está lá, aleluia, Jesus, com guardas, escoltado por guardas. E o que você está vendo é uma loucura, é um delírio. E ela disse: não, o que eu estou vendo é Pedro. E a Bíblia diz que impressionou aqueles irmãos e eles ficaram estarrecidos em saber o que havia acontecido, porque Pedro entrou naquela casa e contou o que havia acontecido. E eles ficaram estarrecidos e, aleluia, Jesus, apavorados, disseram: meu Deus, como o poder de Deus se manifesta quando há alguém que crê e há alguém que ora, quando há alguém que intercede pela minha vida, ou você mesmo intercede pela sua, como é manifesto o poder de Deus sobre nossas vidas, sobre a tua vida. Quando há alguém que intercede, ou quando é você que intercede, ou quando é você que determina a sua vitória, ou quando você determina a sua graça, toma posse da sua vitória. Quando você, aleluia, Jesus, se levanta como Pedro se levantou e obedeceu o anjo. Pedro obedeceu a ordem do Senhor. E às vezes, amados irmãos, Deus, através da palavra, nos dá ordem para nós fazermos. O que nós temos que fazer? Às vezes nós não compreendemos como vamos sair dessa situação, mas Deus nos dá ordem e nos ensina como devemos sair dessa situação. Às vezes é nos levantar, orar. Às vezes nos levantarmos, nos revestirmos de unção, de autoridade, determinarmos. Às vezes é nós nos levantarmos e fazermos algo diferente do que aquilo que estamos fazendo. Às vezes, amados irmãos, é nos levantarmos e analisarmos as nossas atitudes se são corretas diante do Senhor. Nosso pensamento é correto diante de Deus? Nosso pensamento está agradando ao Senhor? Aquilo que falamos agrada ao Senhor? Aquilo que fizemos agrada ao Senhor? Será que nós já nos perguntamos sobre isso? Ou nós podemos mudar para melhor? Será que há no nosso coração, aleluia, Jesus, vontade de mudar para melhor? Ou nós nos deparamos com nossa vida do jeito que está e pensamos que não, minha atitude está correta sim, eu não preciso mudar nada, mas eu tenho visto que a mudança não vem, eu tenho visto que a solução não chega, eu tenho visto que, aleluia, Jesus, a promoção não vem para a minha vida, eu tenho visto, aleluia, Jesus, que eu não mudo a minha situação. Então, amados irmãos, é preciso entender que alguma coisa está errada em nós. Mudanças têm que vir constantemente dentro de nós. Nós temos que estar abertos para mudanças. Nós temos que estar abertos para o novo. Nós temos que estar abertos para deixar as coisas velhas e avançar para aquilo que é novo, para aquilo que Deus quer para a nossa vida. A Bíblia diz, amados irmãos, aleluia, que aqui Pedro teve uma visão do anjo estar com ele. Aleluia, Jesus, e às vezes nós não conseguimos crer nem que Deus está com a gente. Então, como Deus pode agir se nós não cremos no seu poder? Nós estamos inibindo o poder de Deus quando nós não cremos. Nós estamos, amados irmãos, colocando uma condenação quando nós não cremos no poder de Deus. Então, é preciso que nós, amados irmãos, a partir de todos nos dias, nós tenhamos um processo. E esse processo nos vai alavancar para o futuro, gerando uma fé em nós, uma motivação, uma certeza, uma convicção, gerando em nós, amados irmãos, novos frutos, novas conquistas. Quando temos novos frutos, temos novas conquistas. Quando ainda somos frutos velhos, ainda estamos colhendo o que é velho. É preciso soltar, deixar que o velho caia por terra. Sejamos esvaziados do rancor, do ódio,
de tudo e vivemos o novo para que então Deus traga sobre nós aquilo que nós almejamos. A Bíblia diz que ali, aquela notícia ocorreu naquele dia e se espalhou em todo lugar. Todo mundo ficou sabendo do que Jesus tinha feito, do que o anjo do Senhor havia feito naquela prisão, de que havia tirado Pedro daquela prisão, de que havia removido as correntes aonde cercavam a vida de Pedro. E às vezes a corrente que te cerca é a corrente da depressão, as correntes que te cercam, às vezes é a corrente do desânimo, às vezes a corrente que te prende é a corrente da incredulidade. Aleluia, Jesus! Então remova isso da tua vida e peça para que o Senhor Jesus entre com providência e remova essas correntes da sua vida. Remova esses sentimentos de derrota que, aleluia, Jesus, você não vai mais sair dessa, de que você vai continuar nessa situação. Remova isso da tua vida, você pode, você tem condições de levantar, você tem condições de fazer diferente, você tem condições de pensar novas coisas, você tem condições de fazer coisas novas. Deus dá oportunidades para você agir diferente. Pegue as oportunidades que Deus te dá. Aleluia, Jesus. Você estava acostumado com viver de uma forma e hoje você está vivendo outra forma, mas é um aprendizado. Nem sempre a condição que Deus nos dá é de viver sempre da mesma forma. Nós precisamos nos abrir para viver coisas novas. Aleluia, Jesus. E às vezes, amados irmãos, caímos para nos levantarmos diferentes, para nos erguermos diferentes. Por que será que Deus permitiu a prisão de Pedro? Aleluia, Jesus. Porque Deus queria honrá-lo ele depois, Deus queria honrar ele novamente. Deus queria usar ele depois, aleluia, Jesus. E através deles grandes coisas foram feitas que até a sombra dele curava depois. Então, amados irmãos, ele viveu aquilo, mas aquilo era uma promoção que Deus estava fazendo na vida dele. Através dessa prisão, Deus ia promover ele em coisas grandes, aleluia, Jesus, porque ele foi usado para coisas grandes acontecer logo depois. A Bíblia diz que a sua sombra o curava as pessoas. Aonde ele passava, a sombra dele curava. E ele tinha, depois desta prisão, ele tinha um testemunho para contar. Ele não saiu vazio daquela prisão. Ele tinha um testemunho para contar. Depois dessa situação que ele viveu, de prisão, de cárcere, de pessoas cercadas, aleluia, cercado por ele, aleluia, Jesus. Pessoas que, aleluia, prendiam ele, não deixavam ele sair. Ali ele estava vivendo uma vida entre quatro paredes, aleluia, Jesus. Mas nada impediu dele avançar, nada. Ele se levantou como o anjo disse para ele. Ele colocou as suas vestes como o anjo disse. Ele calçou a sandália nos seus pés, e o anjo disse para ele: agora saia comigo desta prisão. E ele achou que estava tendo uma visão, mas ele não estava tendo uma visão, estava acontecendo realmente. Realmente ele estava saindo da prisão. Realmente ele estava indo sair, aleluia, Jesus, daquelas quatro paredes e viver uma nova vida. Realmente ele estava saindo daquela situação. Realmente o anjo do Senhor o condicionou para viver lá adiante uma nova vida, para que aqueles que estavam ali fora, impressionados com a sua prisão, puderam ter uma nova visão. E começaram a se impressionar daquilo que havia acontecido. Quantas pessoas vão se impressionar com aquilo que vão ver de você? Quantas pessoas vão ouvir o teu testemunho depois? Quantas pessoas vão ouvir, aleluia, Jesus,
tua vida, aleluia, o teu testemunho em você dizer, eu estava assim, eu estava desse jeito, mas o Senhor me ensinou tantas coisas no meio dessa situação, o Senhor me levantou, hoje estou de pé, hoje me revesti, hoje me enchi de coragem, porque as vestiduras também são a coragem, as vestiduras também são as forças que Deus quer que você se vista desta força. Deus quer que você se revista dessa força, dessa coragem, desta unção, dessa determinação, dessas palavras que você tem que proferir, que tudo já deu certo na tua vida e que tudo, aleluia, Jesus vai ter um fim diferente. O começo foi difícil, o meio está difícil, mas depois que você passar a porta, como Pedro passou a porta, aleluia, da prisão, depois que você passar, aleluia, Jesus, por esta tempestade, virá bonança e você poderá contar das grandezas que o Senhor fez na tua vida. Quantos irão se alegrar? Aleluia, Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Quantos irão se alegrar com aquilo que tu vai contar? Quantos irão se alegrar com aquilo que tu vai dizer? Quantos irão se alegrar com aquilo que tu vai, aleluia, Jesus, motivar os outros? Quantos vão se alegrar através de você? Quantas pessoas tu irá ajudar através daquilo que tu está vivendo hoje? Quantas pessoas irão, aleluia, olhar para você e dizer, se ela venceu, eu também vencerei. Se ela estava nessa situação, eu também irei vencer esta situação. Quantas pessoas sairão das lágrimas para a alegria, porque irão te ouvir você falar o testemunho que você tem para contar para elas. Quantas pessoas irão ser motivadas por você? Aleluia, Jesus, irão dizer, não, eu vi a situação que ela estava, eu vi a maneira que ela viveu, eu vi, aleluia, Jesus, como ela estava, somente em quatro paredes, chorando. Eu vi, aleluia, que ela não, aleluia, Jesus, podia se mexer, não podia se mover, não podia se levantar, mas hoje estou vendo uma pessoa totalmente diferente, porque ela acreditou, ela se ajudou, ela acreditou nas promessas do Senhor. Quantos irão ver e ouvir o teu testemunho, irão se deleitar e ter fé, ter uma motivação diferente, porque vão ver e vão ouvir aquilo que tu tens para dizer para elas. Irão saber que dias difíceis tu passou, dias de humilhação tu passou, dia de lágrimas, mas hoje tu estás contando a tua vitória para a honra e glória daquele que vive e reina para sempre. Porque o anjo do Senhor estava ali, o anjo do Senhor está ali do teu lado. O anjo do Senhor te pega pela tua mão e te levanta, te dá força, te reveste, te enche de coragem. O anjo do Senhor te motiva. Era o anjo do Senhor que estava ali do lado de Pedro. Se ele venceu as prisões, se ele venceu as batalhas, se ele venceu as dificuldades, foi porque o anjo do Senhor ali estava do lado dele. Olha quão profundo é, amados, você estar, aleluia, crendo no Senhor e sabendo que o anjo do Senhor está ali contigo. Você não está só, como Pedro não estava só. Ele orava, a igreja orava. Ele acreditava, a igreja acreditava. Você precisa acreditar, a igreja está orando por você, mas você precisa acreditar no teu milagre, na promessa que Deus tem para ti, no propósito. Deus tem o melhor para ti. Invista em você. Invista. Aleluia, Jesus, invista em você. Eu vou fazer, aleluia, o melhor, aleluia, Jesus, o que eu fazia antes, porque eu estou investindo em mim. Invista na coragem, você precisa de coragem, você precisa de fé. Quando nos motivamos, estamos investindo em nós.
Quando nos motivamos, estamos nos investindo em nossa vida. Porque, amados irmãos, a motivação nos leva a lugares mais altos. Então, amados irmãos, o anjo do Senhor está aí contigo, vai te tirar dessas correntes, vai te trazer algo maior, vai fazer você viver o novo, aleluia, Jesus, e você vai sair desta situação totalmente diferente. Curado por dentro. Aquilo que Jesus está fazendo é a cura da sua alma primeiro. Curando a sua alma, vai curar o seu corpo, as suas feridas. Quando permitimos que a cura da alma venha, então estamos permitindo que a cura do nosso corpo venha. A cura da nossa mente venha. Então permita que a sua alma seja tratada, a sua alma seja curada, a sua alma seja livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, neste dia, eu quero orar contigo, Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da tua presença, Senhor. Venha, Pai, neste dia, fazer grandes coisas, Pai, e a tua palavra, Senhor, meu Deus, motivar esta vida. Ah, Senhor, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que te temem. Ó, Senhor, eu creio, Deus, que quando